Boa noite, mestra cigana. Salve, salve, mestre Dandan. Tudo bem com a senhora? Tá bom aí a claridade ou tá ruim? Tá bom. Tá escuro ainda? Não, tá bom, tá Tá ótimo. bom? Tá ótimo, viu? Tá tudo Tá bem por certo. aí, né? Queria começar logo aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a sua disponibilidade em fazer essa live com a gente, viu? Muito obrigado. O pessoal, com Ah, mas certeza, vai adorar conhecer a mestra cigana. É ela, certo? É a dona Fátima Colombiano, tá certo? exatamente, é o nome que minha mãe me deu. Mais conhecido no mundo da capoeira como mestra cigana. E isso foi depois de muito tempo, hein? Depois eu conto a história. Certo, vamos começar lá de trás, viu? Vamos começar devagar, certo? Aí Tá certo. eu queria que a senhora fizesse só uma rápida apresentação sua, falasse também da sua formação acadêmica, certo? Aí depois o resto pode deixar que a gente vai seguir aqui, viu? Vamos começar lá de trás, vá com calma. Então, mestre, não sei nem por onde começar, viu? Não sei nem por onde começar. Eu acho que vou começando explicando como é que a cigana entrou na minha vida, esse nome. Tá bom assim? Pronto, eu ia perguntar também como é que surgiu esse apelido, né? Mas pronto, antes Então, eu queria que a senhora me falasse só quando é que a senhora começou, quando é que a senhora conheceu a capoeira. O primeiro contato com a capoeira, pronto. Me fale aí pra gente. o primeiro contato foi uma roda que eu passei, era o mestre cigano, do Rio de Janeiro, e eu vi ele tocando, o berimbau foi um chamamento, assim, eu fiquei louca. Quando eu ouvi o berimbau, eu falei, é isso que eu quero na vida. E a partir de então... A mestra Bede aí, lá de Brasília, entrou, já tem também a mestra Arara, já entrou, já tá todo mundo aí, viu? Show! Vamos lá. Tá show. Então pronto, aí foi assim que conheceu aí, né? Aí, e quem foi o seu primeiro professor na capoeira? Então, onde eu morava, tinha uns alunos de capoeira que não tinham mestre. Então a gente se reunia, sabe? Se reunia e ficava brincando. Todos já faleceram, não é? Que era o Ike, Curu, e tinha um mestre que de vez em quando aparecia, que era o mestre Ica, que também já faleceu há muitos anos. E sabe, a gente brincava ali, eu não tinha oportunidade, eu tive oportunidade de conhecer o mestre Bezerra, capoeira mesmo, aula, quando eu fui para Belém, não é? É que eu fui conhecer capoeira de verdade. Belém do Pará. Em 1900, no início da década de 70. Início da década de 70, né? Foi que eu conheci o mestre Bezerra, aí peguei no berimbau, aprendi a tocar, ele me deu um berimbau de presente, tá? Foi quando eu tive o contato de verdade como aluna. Show. Aí, agora me fale como é que surgiu o seu apelido, cigana. Então, olha só, na Bahia eu sou conhecida como a Fafá de Canjiquinha, né? Goiânia eu sou a Fafá também, em Belém eu sou a Fá, e os meus alunos aqui, onde eu dou aula, quase 700 alunos, os adolescentes me chamam de tia Fátima e os pequenininhos de vovó Fafá, tá? Mas eu sempre fui rato de capoeira, sabe? Do tempo de antigamente, de 75 a 95, eu fui o maior rato de capoeira dos grandes eventos do Brasil, tá? Sempre acompanhando o meu mestre Canjiquinha, né? E, inclusive, até aí eu não tinha cigana. Inclusive, eu sempre encontrava o mestre Itapuã nos grandes eventos do Brasil, né? E grandes eventos mesmo, assim, rato de roda, Goiânia, até na festa que entregaram a chave para a família do Mestre Bimba, da casa. Eu estava lá, foi um grande evento, sabe? Os eventos de São Paulo, FPC, USP, Suassuna. E foi num grande evento desse, que se eu não me engano, foi em 83, em Ouro Preto. Eu cheguei no evento com aquele meu traje, de lenço na cabeça, muita pulseira, saia longa, típico uma cigana, né? Inclusive, esse meu traje, quando eu morava em Salvador, o mestre Canjiquinha me orientava a andar típica mesmo com a roupa de baiana,
Por quê? No ônibus, todo mundo te dava o lugar. No banco, todo mundo te dava a vez. Né? E nas malandragens, eu nunca seria assaltada com a roupa de baiana. Aí eu cheguei nesse grande evento em 83, mestre Leopoldina veio correndo. Olha lá, chegou a cigana. Então, quem não me conhecia, pensou que meu apelido era cigana e passaram a me chamar de cigana. Então, quando eu encontrava com esse público em outros eventos nacionais, vinham me chamar de cigana. Esse apelido chegou no ouvido do mestre Canjiquinha e ele não gostou nem um pouquinho. Foi aquela ciumeira danada. Né? Aí ele falava, Fafá, vem cá, minha filha. Não deixe que lhe coloque apelido não, viste? E eu falava, mas mestre, apelido é igual bicho, né? Se correr, o bicho pega. E quanto mais eu tentei correr, não teve jeito, sabe? E ficou. Ficou. Não que eu quis, mas pegou mesmo, que não tem como me livrar mais. O pessoal que está entrando aí é mestrando Cela, mestrando Pipoca da França, Dona Tereza Vera, diretora do Grupo Legião, professor Berg Pitbull, tem o Contramestre Petróleo, certo? Então, o pessoal que está entrando aí, depois a gente vai mandando um alô. Eu queria que a senhora falasse também se o preconceito com a mulher, já na sua época, era muito grande já, com a mulher na capoeira? Olha, treinar capoeira em 1970 era um padrão de comportamento masculino, sabe? E não foi fácil. Eu paguei um preço muito caro e pago até os dias de hoje, não é? Uhum. Pela discriminação da sociedade, preconceito e a perseguição na capoeira, que até hoje eu sou perseguida. Porque o homem, você sabe que ele não gosta de mulher autônoma, livre, o capoeirista, não é? Então tem uma grande história assim, atrás disso também, de preconceito, que até o dia de hoje eu venho sofrendo. Até hoje, né? Ixi, é complicado, né? Hoje E já era para já estar mais amadurecida essa questão aí, né? Já era para estar passado até uma pedra sobre esse preconceito todo, mas é complicado, né, mestre? É complicado até dentro da capoeira. Você vê que os capoeiristas, ele tem as esposas deles, que têm as suas profissões, ganham bem, e eles não se sentem desvalorizados por causa disso. Não é? Mas por quê? Porque elas são independentes financeiramente, elas não são autônomas. Sabe? O homem, principalmente o capoeirista, a mulher autônoma assusta ele. Sabe? Então é aí que eu me esbarro, que eu bato de frente com os capoeiristas que me perseguem até hoje. Eu acho que isso aí é inveja da senhora. Como foi aí a sua primeira graduação? Olha, durante todo o período que eu treinei capoeira até formar mestre, eu não tive graduação. Não tinha graduação. Naquele tempo não existia isso não. Tá? Eu acho que depois de 80 e pouco, foi que eu comecei a ver essa coisa de sistema de graduação. Tá? Eu me encantei com a coisa de sistema de graduação, sabe? E eu fui até muito humilhada, porque a capoeira na Bahia, naquele tempo, era uma coisa, e a capoeira no Rio eram outros 500, tá? Então, quem quebrava mais é que era o bom, é que era respeitado. E eu sempre busquei uma capoeira terapia, uma capoeira de amor, uma capoeira uma troca, uma brincadeira, né? Porque se eu quero matar alguém, por que eu vou treinar capoeira para matar? Sabe? Se eu quero bater em alguém, pego um pedaço de pau bem grande, sento na cabeça, eu não vou ficar treinando capoeira para machucar ninguém. Então eu nunca treinei capoeira com essa intenção, não é? Vá pro ringue, vai pro vale tudo, quem quer quebrar, quem quer matar, sabe? Então, quando eu cheguei, que eu vi o bicho pegando, eu tinha medo de me apresentar como mestra. Tinha medo, sabe? Então, eu achei assim que eu ia ter que voltar a treinar, eu teria que retreinar para poder me garantir que eu tinha uma insegurança louca, sabe? Só que toda essa capoeira que eu comecei a rodar mundo, né? Rodar mundo. Fiquei muito tempo em São Paulo, conhecendo rodas de capoeira. Tipo assim, cada qual é cada qual, né? O mestre Suassuna, por exemplo, a prioridade da capoeira dele
é capoeira show, é capoeira apresentação. É isso que ele visa, não é? O mestre Silvestre, eu fiquei muito tempo com ele também, ele visa capoeira competição. Então, para ele, capoeira é campeonato. Você só treinava para participar de campeonato, sabe? Outros, capoeira é administração desportiva. Então, cada um tinha uma visão. Então, depois de eu rodar, fui até parar num grupo que a capoeira tinha que ser toda padronizada. O pé é igualzinho o outro, o dedo, tantos graus, o dedo minguinho, tantos graus com o polegar, sabe? Colocando todo mundo igual, como uma forma de bolinho frito. Não é todos os bolinhos iguais. Não me encaixei. Então, depois que eu rodei tudo isso aí, é que eu vi que o erro não estava em mim. Que a capoeira de verdade, a capoeira que eu gostava, que eu tinha que assumir, era a capoeira do mestre Canjiquinha, sabe? Aí eu passei a ver, porque para quem não tem conhecimento, julga o certo como errado, e o errado como certo, sabe? Então eu passei, se ali é quebra-jereba, eu não vou lá, porque o meu métier na capoeira não é quebra-jereba. Então eu passei a me esquivar de certos lugares que até hoje eu não vou, não é? Porque aquela coisa que o pessoal fala, quem não pode com mandiga não carrega patuá. Eu não quero brigar com ninguém, então para que eu vou entrar numa roda de esquenta-banho, como a gente fazia antigamente, que o chuveiro era frio, aí quando acabava o treino, eu esquenta-banho para suar, para poder entrar na água fria, né? Então, eu não vejo essa necessidade. Tá? Então, como a capoeira é muito complexa, você não pode ser bom em tudo. Se bem que o mestre Canjiquinha ensinou pra gente que você joga o que o berimbau pedir, não é? Senão você é capenga. Pediu Angola, você vai jogar Angola. Pediu Santa Maria, você vai fazer o jogo da navalha. Pediu aquela coisa, Dalina vai fazer o jogo da faca ou facão. Então, isso tudo ele ensinou pra gente. Ainda as manifestações folclóricas, que foi o mestre Canjiquinha que introduziu na capoeira. Puxada de rede, né? Samba de caboclo, aquela coisa toda, maculelê. Então, depois de muito rodar capoeira, eu descobri que o meu negócio na capoeira é a administração desportiva, sabe? Ainda mais que eu fiz a faculdade de educação física, porque eu fui impedida de dar aula de capoeira na escola, e eu fiquei muito aborrecida, sabe? Eu falei, eu vou dar sim. Fui, fiz faculdade de educação física, na boa, voltei para dar aula naquela escola, e só dei aula de capoeira. Sabe? Então, a administração desportiva é a minha especialidade dentro da capoeira. Eu entro na roda. Se eu quiser, porque a capoeira é livre, tá? Eu vou entrar no toque que eu quiser. Aí tem lá um São Bento regional. Primeiro, São Bento regional é um jogo de sequência combinada. Então, se eu não ensaiei com ninguém ali, por que eu vou entrar num São Bento regional? Sabe? Então as pessoas não entendem. Aí acho que São Bento Grande Regional é um quebrar a cara do outro. Não é isso. Um quebrar a cara do outro, eu aprendi em Salvador que é a benguela. É troca de pau. Então você quer quebrar alguém, quer trocar pau com alguém, vamos trocar a benguela para trocar o pau. E isso o mestre ensinou pra gente. Sabe? Então se eu tô numa roda, o bicho tá pegando, eu fico lá, eu canto, eu bato palma, eu toco instrumento, mas eu não vou entrar. Por que eu vou entrar? Primeiro que eu não gosto, não faz o meu perfil. Segundo que eu nem tenho mais preparo físico para isso. Não é? Mas já aconteceu, assim, deu em grande roda no Rio de Janeiro, que a melhor roda do Rio de Janeiro, do estado do Rio, é a Baixada Fluminense. Então eu tive uma vez lá como presidente da federação, e estava tendo uma grande roda, e o ritmo estava gostoso, né? Aí o mestre, me desafiou, sabe? Ele falou assim, vem cá, cigana, vem cá, como quem diz, quero ver se você entra aqui. Como estava tocando Iuna, eu acho lindo, eu falei, por que não? E entrei na roda, por causa que o ritmo estava muito gostoso, não é? Quando comecei a jogar com esse mestre, ele me fez uma chamada para o jogo de Angola, no toque de Iuna. Eu falei, que é isso, minha gente? Fui ao pé do berimbau, me benzi e saí. Ele achou que eu fiquei com medo.
E saí com medo dele. Aí um outro mestre, tudo de mestre de nome, entrou na roda, no meu lugar, e entrou na chamada para o passo a 2 com ele, no toque de Iuna. Eu falei, cruz, credo, Ave Maria, fui embora do evento. Eu não vou, compactuar com os erros gritantes deste, depois de ter sido privilegiada de aprender os fundamentos da capoeira diretamente da fonte de Salvador, sabe? E aí eles ficaram falando, ficou com medo, foi embora, sabe? Então é aquela coisa, quem não conhece, julga o certo como errado e o errado como certo. Isso, é verdade. A mestra Bede está dizendo aqui que a senhora teve num evento lá, um encontro feminino, lá em Brasília, em 2001. Aí foi show a sua presença lá. Eu me lembro, nunca vou me esquecer desse evento. Era domingo, foi sexta a domingo, mas eu não tinha visto que este domingo era o Dia das Mães, sabe? Então, poxa, eu não criei meus filhos. O dia que eu podia estar com eles, a Dia das Mães, eu estava em Brasília, na capoeira. Eu me senti muito mal. Eu até chorei nesse evento, como que eu não percebi que o evento ia cair no Dia das Mães, sabe? Fiquei muito arrependida mesmo de ter ido. Foi um evento muito bom, mas quando eu vi isso, que eu não estava aqui com meus filhos, nossa, isso me machucou muito. Eu estava lá, né? É esse mesmo. O pessoal que está entrando aí, graduado Etim, tem a professora Mini, né? Aí, Renata, né? Professora Mini. A neta de capoeira. Pronto, deixa eu ver quem mais aqui. Braga, né? Tá entrando aí. A mestra Selva, lá de Recife, Pernambuco. Mestra Selva. Que bacana. Pronto. Aqui, deixa eu ver, contra a mestra Luana. Luana, né? Acho que é Luana. Certo? Mestra. Contra a mestra Luana. Tem aqui CM, né? Contra a mestra Luana, né? Capoeira carioca feminina do Rio Presente, né? Cultiva, tem Mara Lúcia, Foguinho, capoeira. Foguinho! Capoeiragem carioca feminina do Rio Presente, do Rio de Janeiro. Sim! Legal, legal. Aqui, o pessoal aqui está entrando aqui, então, certo? Parabéns. Então vamos continuando aqui. Depois eu falo o resto do pessoal que está entrando aí. Tem o professor Pica-Pau aí também. Entrando, tá? Arrebenta Cíntia, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A Marlúcia que fala aqui, tive a honra de ter a mestra cigana ministrando uma vivência de ciranda no 2º Seminário Bienal da Capoeira e Cultura Afro, 2012. A mestra Foguinho, eu lembro até de mim do tempo de antigamente, que eu era rato de roda. A Foguinho está em todas, ela vai longe. Obrigado. Foi muito bom essa vivência de ciranda, foi tudo de bom. Tá rolando um evento, tá rolando uma live no YouTube, como é que chama mesmo? Lei da Emergência Cultural. Né? E geralmente os eventos abrem com a ciranda. E eu fico toda. Porque a gente treinava a ciranda quando estava ensaiando puxada de rede. Que a puxada de rede, para apresentar, os homens fazem a puxada de rede. E as mulheres ficavam esperando seus maridos voltarem do mar, fazia ciranda na praia. Né? Então a ciranda geralmente acompanha a puxada de rede. Se bem que o pessoal aqui no Rio não tem esse costume. Acha que ciranda é coisa de Pernambuco, não é? Mas não é isso, não. Ciranda acompanha a puxada de rede. A mestra Arara está mandando um axé para a senhora. Tem aqui a... Axé, Ararinha! Tem a Nath Meiras. Oi, mãe, dando aula. Tá falando assim... Que legal! Então, ele tá é oportunidade. Perguntar para a senhora, a senhora encontrou muitas dificuldades em ministrar aula de capoeira por ser mulher? Encontrou muita dificuldade, a senhora? Sim, exatamente. Essas atividades que têm um padrão masculino, sempre a gente tem muita dificuldade. Por causa do preconceito, sabe? Inclusive, assim, você tem que ter muita personalidade para treinar com uma mulher.
Porque hoje em dia até que está mais fácil, mas continua ainda o preconceito com a mulher da aula. Então, no meu tempo, quando muitos homens treinavam comigo, ele encontrava um amigo ou um colega de outra academia e falava, pô, cara, você é mariquinha, você está treinando com mulher, você vai aprender balé, vai aprender a dançar balé. Então, o cara não tinha a personalidade ainda formada, a opinião, né, formada, parava de treinar, entendeu? Eu tive poucos mestres que eu peguei desde o início, como primeira mestra dele, até ele formar. Foram poucos, tá? Porque alguns e também algumas, tá? Teve mestra que eu formei e depois de formada, ela foi num evento, foi batizar um aluno. Depois que ela batizou o aluno, os outros mestres presentes e machistas falaram, vamos batizar de novo, porque para nós ela não é mestra. E batizou de novo o aluno que ela tinha batizado. Então ela começou a sofrer tanto preconceito e ela não tinha ainda essa personalidade, essa autonomia, essa garra, essa audácia, não é? Que eu tenho. Aí o que ela fez? Ela voltou a treinar com outro mestre. Foi mesmo. Porque ela não se sentia respeitada como mestra por ter sido formada por uma mulher. Agora você vê, sabe? Então a Arara é uma raridade, porque ela treinou comigo, formou comigo e fala, mesmo no meio da homarada, né, do masculino. Eu tô aqui, vão pra roda, vamos. Sabe? Porque realmente o preconceito é grande. A mulher passou tanto tempo sendo discriminada, tanto tempo servindo, obedecendo o homem, né? Porque quantas décadas, quantas centenas de anos as mulheres teve que se submeter a ser sustentada pelos pais, depois pelos maridos, né? Então, ela não tinha direito. A cúpula machista proibia a mulher até de receber instrução. Então, ela sempre se sentia assim, o cocô do mosquito, né? Incapaz, sabe? Isso aí, essa mentalidade perdura no Brasil. A nossa cultura é suprema masculina, suprema machista. Então, realmente, tem que ter muita ousadia para a gente encarar essa sociedade machista, não é? Então, realmente, hoje eu não dou mais aula para formar ninguém. Hoje a minha aula é só mesmo capoeira escolar, não é? Iniciação esportiva. Então o aluno chegou ao 8º ano, muda de escola, não tem mais capoeira. Então ele procura o grupo, vai treinar com quem ele quiser, mas geralmente é só, no máximo, até o 3º cordel e ele vai para frente. Tá? Eu não dou mais aula. Só, de todos os alunos que treinaram comigo para formar, só um ficou para trás, que ficou como instrutor até hoje, porque ele mudou de cidade, né? O resto todos foram a mestre. Tem aqui o mestre Marcial, entrou contra o mestre Camelo. Mestre. Pronto, salve, salve. Tem uma pergunta aqui da escritora lá de Recife e graduada de capoeira, que é a Mônica Beltrão. Ela pergunta, como a senhora avalia a herança histórica das mulheres na capoeiragem? A herança histórica, olha, a mulher, a mulher na capoeira, ela é muito distinta da mulher não capoeirista, tá? Porque por causa desse preconceito que a capoeira sempre teve e tem, por causa das suas origens, não é? Da malandragem, aquela coisa toda, a mulher, ela não basta ser autônoma, ela não basta ser livre, ela não basta ser audaciosa, sabe? Porque para você beber, né, da alma da capoeira e se assumir a capoeira como a sua filosofia de vida perante essa sociedade machista, é bem complicado. É bem complicado mesmo. Mestre Ganso entrou aí. Sabe? Nós não temos ainda essa herança de mulher da capoeira. Tem o mestre Ganso entrou aí, viu? Teremos. Vai chegando lá. Tem o mestre Kim, do Grupo Capoeira Brasil, entrando aí, mandando a marcha. Logo mais as mulheres vão parar a roda e dizer agora a roda é só
Não, a roda é do som. O mestre Kim tá brincando aqui. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui. O Leonardo aqui, Leonardo C. Malbatroz, né? Ele pergunta à mestra sobre a trajetória dela na Federação de Capoeira do Rio de Janeiro. Então, a Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro foi fundada em 1984. Foi a segunda federação do mundo. A primeira foi a FPC em 74 e a FCEG em 84. Não sei se eu falei 74. 84, tá? Até então, devia ter o quê? A gestão, teve uma gestão, foram o mestre Nilo, o mestre Toro, acho que 3 mestres passaram antes de mim. Então, um deles conseguiu 12 associações filiadas, tá? Quando eu entrei, eu já entrei assim com o comando na mão, por isso que já até assustei a homarada toda do Rio, porque eu nunca fui capoeira do Rio, eu fui capoeira da Bahia, tá? Depois eu fui para São Paulo e fiquei 12 anos na diretoria da Federação Paulista. Então eu aprendi a paixão por administração desportiva com o mestre Santana, em São Paulo, com a Federação Paulista, tá? Então, quando eu peguei a FCERJ, que ela estava com 3 associações filiadas, apenas a Negrinho de Sinhá, a Mestre Canelinha e a Mestre Cigana, tá? Então, eu comecei a reverter isso daí, tipo uma sopa quente que você começa a comer pelas beiradas. Eu comecei a dar assistência para o interior do estado do Rio. Eu viajei por todos os... Eu viajei na época, eu acho que era 74 municípios, hoje já deve ser uns 84. Viajei pelos 74 municípios, apresentando à federação a importância da organização na capoeira, tá? E fundei liga, onde a capoeira estava mais forte. A gente fundou liga, nós fundamos cerca de umas 24 ligas municipais, tá? E a gente conseguiu histórico, né, que eu acho que nenhuma federação no Brasil conseguiu isso, de 474 associações filiadas, tá? E nós tínhamos a sede muito boa lá no Caio Martins, depois mudamos para Maracanã, e ali foi muito machismo, sabe? E muita perseguição, correndo muito risco de vida, muita cilada, muita trambicagem, e a gente seguindo em frente. Aí passou para outra gestão, eu fiquei mais devagar, me mudei para o interior, comecei a trabalhar em escola, não podia dar muita atenção para capoeira, aí quando eu vi que a bola estava caindo, peguei de novo, segurei a onda, passei de novo para outra gestão e a bola foi caindo, e o machismo foi tanto, mestre, no estado do Rio de Janeiro, que com a Lei Pelé, aquela coisa de poder ter quantas federações fosse necessário no caso, começaram a abrir federação em cada esquina, sabe? Parece que hoje são 8 federações de capoeira no estado do Rio de Janeiro. Eita, muita 8 federações. Olha aquela coisa, de boca. Porque de documento, não sei se tem mais do que 3, não. Tá? Mais do que 3, não. Agora, legalizada, como a FCERJ, e com prestação de conta feita, sem dever um tostão para governo, eu acredito que é só a FCERJ. Tá? Muito bom. O mestre Pança entrou. Então, falem de mim. Beleza. Tem uma pergunta aqui também do instrutor Shaolin, ele pergunta: mestre Cigana, como foi a sua convivência com o mestre Canjiquinha? Por quanto tempo você treinou com ele até você se formar mestra? Já ia perguntar como foi a sua formatura de mestre, eu ia perguntar isso aí. Pega o gancho. Então, o mestre falava o seguinte, que enquanto ele não morrer, a gente é aluno dele, tá? Mesmo depois do mestre formado, ele falava, você é meu aluno, eu não morri ainda, sabe? Então, eu fiquei de 75 a 80 treinando com o mestre, aí ele me formou, mas eu continuei, como te falei, aluna dele, não é? E íamos em muitos eventos, a gente viajava muito junto,
sabe? E o último contato que eu tive com ele foi em 1990, quando ele fez uma festa para mim de 10 anos de formada, que ele me deu até um cordel, porque aí já tinha cordel. Ele me deu um cordel branco e ouro, mestre. Olha só que honra, que honra. Só que eu nunca pude usar esse cordel aqui no estado do Rio, porque aqui o sistema é diferente. Um branco e ouro é para um grão-mestre. E para você ser grão-mestre, porque aqui o sistema é assim, você formou mestre hoje, eu acho que só no estado do Rio que é esse sistema. Você formou mestre hoje, 1980. Aí você pega o cordel de mestre primeiro grau. Depois de 10 anos que você é mestre primeiro grau, dando aula, você vai a mestre segundo grau. Mais 10 anos dando aula, você é mestre terceiro grau. Mais 10 anos é mestre quarto grau. Mais 10 anos é grão-mestre. Como é que eu podia aparecer aqui em 1990 com cordel branco e ouro? Se nem o primeiro grau o pessoal não estava me aceitando. Então, eu guardei esse cordel, sabe? Então, a partir de 1990, a minha vida começou com tanta viagem, que eu não tive mais oportunidade de ir a Salvador, quando o Canjiquinha era vivo, tá? Eu estava dando um curso, acho que, não sei se é Praia Grande, ou Guarujá, não me lembro mais, ou São Vicente, estava dando um curso no dia da morte do meu mestre. Acabou comigo, eu fiquei arrasada, eu não consegui passagem, lá é uma ilha, eu não consegui passagem para ir até São Paulo para ir para o sepultamento do mestre, sabe? Então a minha vida mudou muito depois da morte do mestre. A gente fica meio órfão mesmo, sabe? A gente vai perdendo os irmãos, né? Ananias agora, que foi o primeiro mestre que o mestre Canjiquinha formou, faleceu ano passado, foi assim, um baque muito grande para mim, porque era o mestre que mais me dava apoio. Ele me tinha como a irmã caçula, sabe? Ele tinha um grande amor, ele me defendia de uns e dentes, mestre Ananias. Aí, mestre Paulo dos Anjos, que era o meu companheiro de treinar, foi embora também, sabe? Então, a gente vai ficando capenga de onde segurar para ter apoio. Aí, aquela coisa, a gente tem que se agarrar mesmo nas forças que a gente tem, que maior é Deus, sabe? E encarar o que der para vier. Mas foi assim... A melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida foi ter conhecido o mestre Canjiquinha. Nada se compara. Nada se compara. Oh, muito bom, mestre. Tem aqui a mestra Selva, ela lhe pergunta, uma pergunta também que eu ia lhe fazer. Ela pergunta aqui, mestra, como a senhora se sente em ser a primeira mestra no Brasil, né? Ser formada a primeira mestra de capoeira? Então, naquele tempo a gente nem sabia disso, porque não tinha internet, não é? Porque treinar capoeira em 1970, como eu já te falei, era um padrão de comportamento masculino. Mulher não treinava capoeira em 1970. Né? Até teve uma no Rio, uma mestra que começou menina, com 8 anos, e se formou com 22, formou em 1981. Não sei como, eu não conheci, parece que ela já é falecida, para conversar com ela como é que era o Rio de Janeiro. Eu imagino, né? Eu tive poucas vezes no Rio de Janeiro, eu tive em 72, na roda do mestre Zé Pedro, do Grupo Bonfim, um dos maiores grupos do Rio de Janeiro é o Grupo Bonfim, que o mestre Mário Buscapé ainda está vivo até hoje, um grande amigo, vem muito na minha casa, tá? E naquele tempo, a mulher era só para bater palma, nem instrumento pegava. A mulher que ia visitar, ela estava visitando a roda, acompanhando o namorado, acompanhando o marido, mas não tinha nenhuma mulher treinando, entrando na roda, porque, como eu te falei, não era padrão de comportamento para mulher, não é? Então, eu tive na roda do mestre Zé Pedro algumas vezes e queria entrar, olha só a minha cara de pau, né? Só roda de bamba ali, só bamba, era Nestor, era mestre Leopoldina, camisa, tudo novinho, e eu entrando ali na roda, pedindo entrada, sabe? Então, quando eu vejo essa filmagem hoje, eu falo, nossa, eu era muito cara de pau, não sei como não levei umas chapas laterais para me jogar lá fora, né? Eles deixavam. Tipo assim, deixa a moleca
brincar um pouco aí, essa boneca brincar. Não levavam a sério, não levavam a sério. Né? Tive também algumas rodas no Rio do mestre Arthur Emídio, em Bom Sucesso. Ele começou a dar aula para mulheres, sabe? Ele começou a expandir aquela coisa de mulher entrar na roda. Mas eu me perdi na pergunta da menina aí, da mestra. Qual foi a pergunta? Ah, de ser a primeira mestra. Isso. Então, quando eu me formei, eu não sabia que eu era a primeira mestra. Eu nem imaginava isso. Com o tempo, as coisas foram acontecendo, fomos começando as revistas aí de capoeira começaram a ser editadas, faz entrevista com um, faz entrevista com outro, faz entrevista com outro, né? Aquela roda que tinha em Brasília, não sei se tem ainda, todo ano tinha uma grande roda em Brasília, nacional. Era... Não sei se era RDB, eu sei que era uma roda nacional já brasileira, que né, a nível nacional, que todo mundo ia uma vez por ano. Eu fui algumas vezes, aí fui na academia do mestre Tabosa e comecei a olhar lá livro de registro e vi uma mestra formada em 1983, que era a Edna Lima. Eu falei, caramba, tem outra mestra. Fiquei toda feliz, né? Tem outra mestra, vamos começar a se encontrar, vamos começar a se conhecer, né? Depois eu soube de uma outra mestra no Rio, que formou em 86. Essa que formou em 81 eu não cheguei a conhecer, que parece que ela, o que eu sei dela é que ela brincava na capoeira. Depois ela foi para a polícia, né? E polícia não, agente penitenciário, e eles tinha que ter um pré-requisito, tinha que ter um diploma de formado em arte marcial. Aí ela procurou o mestre dela e falou, mestre, eu preciso de um diploma para o meu trabalho. Aí ele deu o diploma de mestre para ela, mas ela nunca deu aula depois que ela formou mestre. Ela só para o trabalho dela que ela precisava disso, sabe? Essa eu não cheguei a conhecer. Mas aí, mestra vai, mestra vem, mestra vai, mestra vem, até o presente momento, eu não conheço ainda, se alguém conhece, por favor, me apresenta alguma mestra que formou antes de 1980, porque eu não conheço. Claro, muitas mulheres treinaram capoeira, mestre Canjiquinha mesmo teve alunas de capoeira em Salvador. Mas assim, treinaram só, não chegaram a ser mestre. Né? Então, é muita responsabilidade, porque sempre você está sendo testada. Isso. Gente, é a primeira meta, vamos jogar, vamos para a roda. Que isso? Olha, no tempo do mestre Ananias, a capoeira, você ou formava mestre de roda, ou você formava mestre de ritmo. Tem muito mestre aí que eu conheci, não vou citar o nome porque já é falecido, que ele era mestre de roda, ele nunca na vida colocou a mão num berimbau, porque ele era mestre para jogo. E o mestre Ananias, por exemplo, mestre Ananias, ele era mestre de ritmo. Quem conheceu o maior mestre de ritmo que era Ananias? Que segurava a onda ali no ritmo, sabe? Mas ele nunca colocou o pé na roda, sabe? Então, gente, tem que testar, tem que ficar provando. Não tem que provar mais nada para ninguém, sabe? Sou a primeira, eu não escolhi isso. Eu não escolhi. Tanto quando o mestre me formou, teve muita gente que falou um monte de besteira. Entendeu? E que eu tive que começar a rodar outras academias, até descobrir que realmente a capoeira certa era dele. O problema não era eu que estava errada, era a capoeira dos violentos que estava errada. A capoeira certa era a capoeira do mestre Canjiquinha, sim. Até hoje eu assumo. Não existe nome na capoeira, não há bimba, não há pastinha, não há cobrinha, não há ninguém como mestre Canjiquinha, gente. Por que eu estou falando isso? Mestre Bimba era da capoeira regional. Capoeira regional. Que é o que o filho dele faz lá em Goiânia, mestre Luizinho. Quem quer conhecer capoeira regional pura, certa, direita que o mestre Bimba fazia, vai em Goiânia, procure o mestre Luizinho.
É só regional que eles fazem lá. Pastinha foi o guardião da capoeira Angola. Angola, tá? Tudo bem que tem a Angola de dentro, Angola de fora, que é o jogo em pé, o jogo de chão, mas eles não jogam de fazer balão igual a Iuna do Mestre Bimba, tá? Então o Mestre Canjiquinha, por que eu falo ele é o mais completo? Porque ele ensinou pra gente que capoeira, quem manda, quem dita o jogo é o berimbau. Então se você agacha no pé do berimbau, e o berimbau pediu Santa Maria, que é um toque que poucas pessoas sabem tocar, as pessoas, pelo menos aqui no estado do Rio, estão tocando apanha laranja no chão e estão falando que é Santa Maria. Não é Santa Maria, entendeu? Então você está no pé do berimbau, o berimbau tocou uma idalina, e aí? Você vai jogar o quê? Vai fazer a chamada para Angola, igual o cara lá em Nova Iguaçu fez, dentro do toque de Iuna do Bimba? Entendeu? Então, para mim, olha, tem que bater muito de bico mesmo. O melhor capoeirista que o mundo teve até hoje foi o Mestre Canjiquinha. Foi o Mestre Canjiquinha. Por isso que eu exijo que a descendência dele siga a tradição dele, tá? Arara tá aí que não me deixa mentir. A puxada de rede que ele criou e introduziu na capoeira, a coreografia, nós nunca mudamos. O cântico, a cantiga que ele usava, nós nunca mudamos para manter a tradição do Mestre Canjiquinha, sabe? Então, dentro da minha história da capoeira, não existe nada que poderia ser mais supremo do que o meu diploma de mestra de capoeira formada, a única mulher formada pelo Mestre Canjiquinha, o maior capoeirista que a história da capoeira já teve. Oh, show, parabéns. A mestra Xirra aí também entrou. A mestra Arara, ela fala assim, honra ter renomado em Salvador com a mestra, né? Que emoção foi esse retorno dela em Salvador, depois de 10 anos, e estar junto para registrar esta emoção. A mestra Arara falou essa frase. Aí tem aqui o Batuca, ele pergunta, mestra Cigana, minha primeira convidada em primeiro evento aqui em Natal. A senhora foi a primeira convidada dele, lá no evento dele em Natal. Batuca. Nossa, foi um dos melhores eventos que eu fui. Foi uma delícia de evento. Aí o mestre, lá em Natal. Mestre Pança, ele pergunta, mestra, como foi sua passagem por Goiânia? Olha, os maiores eventos que eu já fui na minha vida foram os eventos de capoeira realizados em Goiânia. Tá? Era só de 95 para cá, eu não fui mais em evento nenhum, porque eu passei a fazer meus próprios eventos aqui na Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, tá? Mas olha, eventos igual de Goiânia, tá difícil de achar, gente, tá difícil de achar. Mestre Diego aqui entrou na live, mestre Diego, né? Tem aqui também. Que prazer, mestre. Gente, olha, eu agradeço demais essa disponibilidade que vocês estão aqui na nossa live, fortalecendo aí com a participação de vocês, essa live maravilhosa, porque vocês não imaginam o que aconteceu na outra live. Vocês não imaginam. O machismo é muito grande. Teve mestre de capoeira, quando soube que a gente ia fazer a live, na véspera, ele correu atrás, fez uma live internacional, surpresa de última hora, chamou os mestres de última hora, tá? Para poder tirar o nosso Ibope, mestre Dandan. Entendeu? Aí maior é Deus, pequeno sou eu. Nós tivemos mesmo que mudar a data, porque eu fiquei preso em Angra, ninguém entrava, ninguém saía da cidade, e a gente teve que mudar. Mas já foi a natureza fazendo isso, tá? Porque esse masculinista, tá? Queria tirar o nosso Ibope, gente. Até o dia de hoje, pelo amor de Deus, não parece nem que você nasceu de uma mulher, cara. Poxa vida, vocês nasceram... pelo amor de Deus. Tem aqui, mas deu tudo errado para eles, né? O importante é isso. Tem aqui olá, salve mestra, sua mestra Dirleia, de Jaú,
fizemos juntas uma avaliação na FPC. Que show! Poxa, a FPC foi também um marco na minha vida. Eu fiquei 12 anos na FPC, nós gravamos o LP dos 21 anos FPC, sabe? FPC, eu não conheço uma organização de federação desportiva, ainda não conheci, nem a minha no Rio, hein, gente? Como a da Federação Paulista de Capoeira. Eu tiro o meu chapéu, porque tudo que eu conheço de administração desportiva foi na Federação Paulista. E quem passou por ali foram pessoas sérias, tá? Todo mundo que fez banca ali, o pessoal que trabalhou e trabalha até o dia de hoje, são pessoas que têm a capoeira num nível, uma nota acima, sabe? Que o mestre Marcial, ele falou da grande mestra cigana, teve uma grande participação na Federação Paulista de Capoeira, saudações de mestre Marcial, né? E família Amuquengue. Amuquengue. Isso, mestre. Fui muitas vezes também lá em Jaú, na academia do mestre Marcial. Grandes eventos, grandes eventos. Professor Pica-Pau fala, salve, mestre Canjiquinha. Aqui, deixa eu ver. Salve! Salve vocês que são descendentes de Canjiquinha, ó! Tem que bater a cabeça no chão no birimbau, cara. Em agradecimento, porque não é para qualquer um, não, viu? Ser da descendência de mestre Canjiquinha não é para qualquer um. Tem aqui o mestre Malvadeza, ele pergunta, você conheceu o mestre 22 da Academia Bonfim de Capoeira, em Bom Sucesso? Nossa Senhora, pelo amor de Deus, foi meu maior amigo do Rio de Janeiro. Entendeu? Ia demais na minha casa em Angra dos Reis. Até hoje ele mora aqui, ó. Quando eu for pro outro lado, o primeiro que eu quero encontrar lá é ele. Pra gente fazer uma rodinha do outro lado. Tem aqui o Felipe, pergunta para a senhora, poderia falar sobre a sua experiência internacional e também sobre como vivem os mestres que foram embora e o valor que a capoeira tem lá fora? Infelizmente, consegue estar pior do que no Brasil a capoeira lá fora. O machismo é muito pior, gente. Tá? Eu passei em grandes eventos também na Europa, tá? Fui em alguns eventos do mestre Paulo Siqueira, muito show, tá? Do exterior, assim, ele só perde o mestre Léo, de Berlim, que o evento do mestre Léo é incrível, mas o evento do mestre Paulo Siqueira também é nota 10, tá? Fui algumas vezes. Não são esses mestres os machistas não, viu, mestre Dandão? São outros, tá? Tive alguns eventos em Amsterdã, Paris e Madrid, tá? Ali naquelas rodas de capoeira que tem ali perto da estação de trem, tudo muito legal. Mas, infelizmente, o machismo ainda é bem pior do que aqui. O homem ainda consegue chegar lá, troca um monte de porrada, se coloca como mestre, porque grandes mestres que tem lá não foram formados mestres, foram aqueles mestres formados de avião, né? Entrou no avião, cordel amarelo, desceu lá em Portugal, em outro país, mestre de capoeira. Por quê? Porque bate muito. Eles ainda conseguem fazer isso, mas abre o olho porque o europeu já está na sua independência. Tem vários países que já têm a sua federação, né? Já existem vários mestres de capoeira europeus, né? Agora, a mulher, para crescer lá fora, olha, tem que ser muito bamba mesmo. Tem que ser muito bamba, tá? Porque o preconceito lá ainda consegue ser maior. Maior do que aqui, né? Eu sou mais Brasil. Eu sou mais Brasil. Aqui a escritora Mônica Beltrão, ela fala a frase, maior é Deus, pequeno sou eu, e que eu tenho foi Deus quem me deu. Olha a frase dela aí. Exatamente. Meu Deus, mestra, deixa eu ver aqui. Argentina e tal. Mestra cigana é uma inspiração, a Mônica Beltrão fala, né? E sua doçura e leveza. Mônica! Um prazer, minha querida.
A grande escritora, Mônica Beltrão, também é graduada de capoeira, né, do grupo, lá em Recife, Pernambuco, ela. O mestre Malvadez, ele diz assim, ele está vivo e mora em São Francisco do Conde da Bahia. O mestre Malvadez aqui falava em relação ao mestre 22, né? Ah, então não é o mesmo que a gente está se referindo. Então, o outro deve ser outro, né, então, né? Não. A contramestre Luana, ela fala aqui, muito bom ouvir a mestra cigana falar, conhecemos um pouco da história antiga da capoeira. Olha aí, viu? Quem, mestra? Não, aqui é a contramestra Luana que falou isso aí. Contramestra Luana. Luana, verdade. Tem um mestre querido aqui da Holanda, que entrou também de Amsterdã. Grande abraço aí, mestre querido, rapaz. Tem o Pantera CDU. Você que... Você conhece o querido, né? Conhece o querido? Não conheço, mas deve ser querido, hein? Querido, muito querido. Tem aqui o Pantera CDO, ele pergunta para a senhora, mestra cigana, com toda a sua trajetória e conhecimento na capoeira, qual o seu posicionamento sobre capoeira como recurso pedagógico no processo de formação psicossocial no indivíduo? Foi profundo. Viu? Ah, gente, a capoeira, ela é muito mais do que só isso, sabe? Ela é como o mestre Pastinha falava, hein? Olha só que filósofo. Capoeira é tudo que a boca come. Isso, e é mesmo, tá? Porque aquela coisa, ela é mais do que a educação física, não é? Porque você pega assim a educação física, porque você mede o esporte, todos os esportes estão envolvidos com a educação física, não é? Você classifica pelas valências físicas que ele desenvolve. Nenhum esporte, se compara com as valências físicas que a capoeira desenvolve. E a capoeira não é só valência física, não é só o bem físico, é o bem psicológico, é a autoestima. Você vê uma menina fazer uma capoeira, ela se sente segura, ela não vai correr do menino, ela não vai aceitar se submeter à perseguição de moleque, né? A preconceito, discriminação de mulher, porque ela é mulher, ela é menina, ela não vai aceitar isso. Olha, essa sua pergunta, a gente pode fazer uma palestra de 1 hora sobre esse assunto, porque o que mais a gente tem a falar para poder engrandecer, mostrar, né, a grandeza que a capoeira tem, né, principalmente nessa parte psicológica. Muito bom. Tem aqui o Leonardo. Tipo assim, quem treina capoeira não tem... sabe? Vocês entenderam, né? Entendeu, viu, mestre? O Leonardo aqui pergunta para a senhora, pergunte à mestra, qual a opinião dela sobre essas formaturas de pessoas que não merecem tal graduação? Acho que deve estar falando em relação a aqueles mestres, né, que são formados, vamos dizer assim, nas coxas, como a gente fala aqui no Ceará. Pois é, mas infelizmente as entidades de administração da capoeira, ela não tem como fiscalizar isso, entendeu? Aqui no Rio a gente tem muito problema sobre isso também, que, por exemplo, vou citar um exemplo que vai preencher essa pergunta dela. Teve um mestre de capoeira, tá, que ele chegou a professor, tá? E o mestre dele faleceu, né? E daí ele continuou dando aula, fez banca na federação, tá? Então, a banca na federação, para quem tem mestre, a gente não faz banca. O mestre dá a declaração, fulano é contramestre. Se ele é um contramestre feito nas coxas, a gente não pode fazer nada, porque nós não testamos ninguém. A gente só oficializa a graduação que a pessoa já tem, que o seu mestre deu, tá? Mas quando a pessoa não tem o mestre dela, a gente faz a banca examinadora. Então, o rapaz, há 20 anos, ele era professor. Se você há 20 anos era professor, porque aqui é o seguinte, você treina 7 anos, aí você se forma capoeira, é formado. Depois de 2 anos, você vai a monitor.
Quando você é monitor, depois de 3 anos, você vai a professor. Professor, depois de 4 anos, vai a contramestre. E contramestre, depois de 5 anos, vai a mestre. Então, a partir do momento que você formou, praticamente cortou os seus laços com a academia. Cortou, tá? Vai pelo seu tempo de prática com seus alunos. Mas o mestre ainda é responsável por você até que você vá a mestre, tá? Então, esse mestre... Só porque assim, vai já acabar, eu vou lhe chamar de novo, vai encerrar a live, porque ela só tem 1 hora. Então, você formou há 20 anos, você nunca parou de dar aula, tá? Você é uma pessoa do bem, uma pessoa digna, uma pessoa de honra, e faz uma banca para mestre. Ah, sabe tocar berimbau, sabe cantar, sabe dar aula, sabe jogar. Você tem direito ao título de mestre. Ah, mas ele não quebra todo mundo. Ah, mas ele não dá 10 salto mortal e um salto mortal parafuso. Pera lá, gente. Ser mestre é um ser de grande conhecimento, sabe? Então, nós formamos esse mestre e deu pano para manga, mestre. Deu pano para manga. Porque ele não treinava mais com o mestre dele há 20 anos, que o mestre faleceu. Mas só que ele dá aula desde há 20 anos que ele dá aula e ele era formado. Então, antes de formado, aí é complicado, sabe? A Arara mesmo tem aluno aí que era amarelo dela e foi para Angra e deram contramestre para ele. Ela era monitora. Ele foi a contramestre, ele subiu mais graduado do que ela. Sabe? Então, não temos como fiscalizar isso. Não temos. Depois de formado é mais certo. Porque formou, a gente tem que ver se ele tem 2 anos foi a monitor, mais 3 a professor, mais 4 a contramestre, mais 5 a mestre. Tem como ver isso. Mas antes de formar, é muito complicado. Tem gente que é palhaço do circo. Aí ele dá 10 salto mortal de exibição no circo. O cara vai lá dar diploma de mestre para ele. Entendeu? O cara nem toca berimbau. Poxa, quantos mestres aí, como eu te falei no início, pede para tocar Santa Maria, o cara não sabe, o cara põe a laranja no chão. Entendeu? Então, realmente essa questão, pior ainda, né, do cara que é aluno aqui no Brasil, vai para o exterior e desembarca lá como mestre de capoeira. Tá, só Jesus, só Jesus. Só Jesus na causa, né, mestre? É isso mesmo. Só entrar, o pessoal que está entrando aí, professor Johnny aí, João, mestre Geni, tá entrando aí, o mestre Geni. Um abraço, mestre Geni. Mentira que o mestre Geni tá aí. O mestre Geni tá prestigiando a senhora aí, viu? Meu padrinho de capoeira. Um abraço para ele. Tem uma pergunta aqui do instrutor Shaolin. Ele pergunta: mestre Canjiquinha formou quantos mestres? Nossa, o mestre Geni pode até responder melhor essa pergunta, porque o mestre Geni é da antiga. Né? Quando eu comecei a treinar com Canjiquinha, o mestre Geni já era mestre há 20 anos. Né? Mas eu só posso te responder o seguinte: os melhores mestres de Salvador foram formados por mestre Canjiquinha. É que eu fui o único. Homens são muitos. Certo. É que o Davidson, ele pergunta aqui: mestre Cigana, o que foi o mestre Aberrê na sua vida na capoeira? Professor Neguinho, Volta Redonda, pergunta. Então, o mestre Aberrê é meu avô de capoeira, né? Não conheço, não conheci, não sei nada dele, a história não conta muita coisa dele. A única coisa que eu soube do mestre Aberrê, que eu conheci, é que a associação do mestre Canjiquinha chamava Grupo Folclórico Aberrê da Bahia. O Grupo Folclórico da Bahia, Aberrê. Eu sei que era o nome da academia do mestre Canjiquinha, era mestre Aberrê. Entendeu? Era Grupo Folclórico Aberrê da Bahia. É só o que eu sei dele. Não sei se é o mesmo mestre Aberrê que foi contramestre de Pastinha. Não sei se é o mesmo. Uhum.
Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre a mulher na capoeira, né, em relação, e também me dissesse o machismo, ele predomina muito ainda hoje? Sim, sim. O Brasil, ele é um país por excelência de cultura machista, entendeu? E a mulher, como eu te falei aquela hora, o homem capoeirista, ele é igual ao homem não capoeirista. Tudo farinha do mesmo saco, só muda de endereço, tá? Agora, a mulher, existe 4 tipos diferentes de personalidade feminina, tá? Então, a mulher na capoeira é aquela mulher que tem novos olhares para a vida, tem novos olhares para o amor, tem novos olhares para o homem. Ela não se prende a padrão de comportamento limitante, tá? Ela, como é que pode falar? Ela tem coragem para ser ela mesma em toda a sua totalidade. Não abre mão do seu eu em prol das exigências, do padrão de exigências sociais que esperam da gente. Está me entendendo? Entendendo. A mulher capoeira, meu Deus do céu, a mulher capoeira, se ela se casar com um homem que não seja capoeirista, ela não vai chegar muito longe. Não vai chegar muito longe. Porque a mulher capoeirista geralmente é uma mulher autônoma, livre, não é? E eu, por exemplo, primeiro passo para você alcançar a autonomia é você ser independente financeira. Tá? E para isso você precisa estudar muito. Tá? Eu estudei um bocadinho para poder hoje estar aqui me sentindo livre para expressar a minha personalidade, tá? Você vê, eu uso dread, gente. É um grande preconceito no Brasil, pelo menos. No Brasil, é um grande preconceito você usar dread. Tatuagem no corpo todo, até a cabeça. Mesmo que isso seja machista, característica de homem, mulher não pode usar dread, mulher não pode usar tatuagem, tá? Então, a mulher na capoeira, como eu te falei já no início, né, do programa, porque existe a mulher autônoma, que não é independente financeira, existe a mulher independente financeira, que não é autônoma, e para ser autônoma e com independência financeira, tem que estudar. Tá? Então, a mulher da capoeira é essa guerreira, essa mulher audaciosa, essa mulher livre, mas que, se não estudar, vai ter que viver sob julgo dos seus maridos ainda. Tá? Mas são poucas, viu, mestre? Isso já é um bom sinal, porque são poucas. Isso também. Vai ter que a Costa Guerreira entrou aqui. Eu queria ratificar também, tem a Pantera, eu tinha falado no masculino, mas a Pantera é no feminino. É uma mulher, viu? A Pantera do CDO. Outra coisa aqui também, tem aqui, Marus pergunta aqui, o que a senhora diria para os capoeiristas que estão dando valor ao ensino pela internet e desvalorizando a oralidade e o ensino dos mais velhos? Mara Lúcia Foguinho, né? Capoeira, Mara Lúcia. Aula de capoeira pela internet? Deixa eu repetir. Aula de capoeira. Deixa eu repetir. Eu não entendi. Peraí, a Mara Lúcia Foguinho, capoeira, ela pergunta: o que a senhora diria para os capoeiristas que estão dando valor ao ensino pela internet, que estão ensinando pela internet, e desvalorizando a oralidade e o ensino dos mais velhos? Acho que presencial, né? Estão dando mais valor. Então, mestre Foguinho, na capoeira, na vida, tudo se transforma. Então, a era agora é a era tecnológica. Você vê, nós estamos nessa pandemia aí há mais de 3 meses e nós, professores, estamos tendo que se reinventar para poder dar aula para os alunos pela internet. Eu estou dando aula de capoeira para os alunos sem ver os meus alunos, não é? Pela internet. Então, é a nova era.
não é? É a nova aprendizagem, que a gente vai ter que se reinventar para tentar passar conhecimento. Nada como você tá mano a mano, passar aquela energia. Mas a partir do momento, você vê, faculdade à distância, né? Eu tenho 5 graduações que eu fiz à distância, né? Ela não vale menos do que a pessoa que estava no presencial. Agora, você tem que ter mais compromisso, mais responsabilidade em se empenhar para entender aquilo, para tirar as dúvidas, aquela coisa toda. Porque se for para fazer também nas coxas, pegar copia cola do Google, vai virar esses mestres aí que estão pegando um avião e aparecendo mestre lá do outro lado, entendeu? Mas, infelizmente, não tem como correr do que é natural. A era está pedindo isso mesmo. Essa distância social é para isso mesmo, é para a gente se reinventar, que agora tudo é tecnológico. Tudo vai ser virtual à distância mesmo. Não concordo, mas é o que a gente está vendo agora, né? Vai fazer. É o que vai estar seguindo, né? Infelizmente é assim, né? Que vai ser, né? Me diga outra coisa, e ela fala também, a Marlúcia, ela diz assim, ó, sou casada com um homem que não é capoeira. Sempre me posicionei que nunca largaria a capoeira. Ou aceita, ou aceita, ou é o marido aceitou, né? Ela se posicionou. Você aceita. Essa que é assim. Essa é como eu te falei, tem a mulher independente financeira, né? E tem a mulher autônoma. Tem muitos capoeiristas aí que são casados com mulheres, têm suas profissões, ganham mais do que eles, e eles não se sentem desvalorizados por causa disso, porque elas são independente financeira, mas não são autônomas, então ele aceita. Agora, a autônoma, essa mulher autônoma aí, nossa senhora, é isso aí, menina, tô contigo. Aí, pega no gancho também aqui como eu sou, não vem impondo nada. Pronto, ou fica comigo sendo da capoeira ou me deixa. Isso, tá certo. Tem aqui também outra também, a Costa Guerreira, ela fala quase a mesma coisa. Ela diz, ó, fui casada por 9 anos com um homem não capoeirista e ele sempre me respeitou, nunca me parou em nada. Ainda me acompanhava, né? Ainda acompanhava ela nas capoeiras, né? Legal. Aí. Olha, existem grandes homens, claro que eu generalizei aí falando que é tudo farinha do mesmo saco, mas não é não, gente, não é não. Existem os grandes homens, os heróis ainda, tá? E existe aqueles que foi criado dentro do masculinismo, aprendeu a ser o machão mesmo e tá difícil. Mas hoje, a nova era, né, os meus netos, por exemplo, já serão tudo democráticos assim, porque tem consciência do valor que a mulher tem e valoriza a mulher, que é o homem que sabe que ele tem vida, ele tem essa luz, graças ao pedágio que ele passou, que é o corpo da mulher, sabe? Ele vai valorizar a mãe dele, vai valorizar a esposa e vai ensinar isso para suas filhas. Pronto, Antes de você fazer as suas considerações finais, eu queria mais uma vez agradecer a senhora por essa live. O pessoal realmente aí gostou muito, tanto que muita gente entrou aí parabenizando a senhora por essa live. E eu queria mais uma vez agradecer a senhora e queria que a senhora fizesse suas considerações finais, quisesse falar também sobre a sua... também a sua parte todinha acadêmica, né? Para o pessoal conhecer a sua formação acadêmica também, certo? Então, gente, como eu sempre falo, para alcançar autonomia, o primeiro passo é estudar, tá? Porque você estudando, você adquire a consciência do conhecimento. E conhecer, Sócrates já dizia, há quantos tempos? Milênios, que o único mal da humanidade é a ignorância. A ignorância se referindo a você ignorar o conhecimento, né? E o único bem da humanidade é o conhecimento. Então, eu busco conhecimento para poder ficar livre até de sofrer esse preconceito que a sociedade tem.
tá? Então, eu fazia engenharia na época que eu treinava capoeira. Quando eu procurei a escola, depois de formado, eu procurei uma escola para dar aula de capoeira, você vê, hoje, a minha realização profissional de estar em várias escolas dando aula de capoeira, gente. Eu estudei foi para isso, sabe? Então, a diretora falou, lugar de capoeira é na rua, não é na escola. Aquilo me machucou muito, foi que eu troquei a minha faculdade e fui fazer educação física, me formei em educação física, voltei para aquela escola, dei aula de capoeira, e até hoje eles não sabem achando que eu dava aula de educação física, não é? Mas aí eu achei que o conhecimento que faltava ainda alguma coisa, porque existe um tripé na humanidade, que é ciência, religião e arte. Se você entender só de arte, mas não entender da ciência, da religião, você vai ser capenga. Da mesma forma, se você entender só da religião ou só da ciência. Então, eu fiz a educação física, né? E senti essa necessidade de complementação. Então, eu fiz a faculdade de pedagogia, tudo ainda naquele tempo não tinha distância, não. Era tudo presencial. Fiz a pedagogia e naquele tempo dava habilitação em 2 coisas só, hoje já dão em 4, né? Eu fiquei habilitada em orientação educacional, que eu sou orientadora educacional em algumas escolas, e administração escolar, no caso, para ser diretora, né? Depois, eu senti que faltava alguma coisa no meu ser, entendeu? Não me bastava a educação, o esporte não me bastava. Então, a arte ia me complementar, porque eu trabalhava a capoeira só como arte. Era só capoeira cultura, era apresentações, era show, nós tínhamos grupo de apresentação, então eu sentia a necessidade de fazer a faculdade de arte, né? Então, a minha arte passou a ser a capoeira arte e a dança, tá? A partir da arte, eu falei, não, eu já tenho a ciência e já tenho a arte. Poxa, está faltando religião. Aí, fui fazer teologia. Quando eu me encontrei na teologia, parece que era a tecla do teclado, a letra do teclado que estava faltando na minha vida. Foi a minha vida a teologia. Aí eu comecei a me especializar. Fiz outra faculdade, eu tinha feito bacharel, e fiz uma licenciatura em teologia, fiz pós-graduação na PUC, uma faculdade de padre, sabe? E eu, revolucionária, querendo mostrar que Deus é muito mais do que a gente aprendeu na escola. Deus está dentro da glândula pineal, né? E os padres não aceitaram a minha monografia, foi difícil concluir a minha pós-graduação, mas aí depois eu consegui concluir. Aí senti a necessidade da filosofia. Aí fiz faculdade de filosofia, né? Então tem que contar no dedo, gente, porque eu me perco. Educação física, arte, pedagogia, filosofia, teologia, filosofia e história, né? E história. Agora, a teologia foi aonde eu me encontrei. Aí eu comecei a estudar, fazer um mestrado, um doutorado em neuroteologia, tá? Então, hoje a minha especialidade nem é mestre de capoeira, mas é neuroteóloga, tá? O que eu falo é que Deus está dentro de nós, e se você não buscar esse seu eu, que é a centelha divina, que é a sua glândula pineal, não vai chegar em lugar nenhum, tá? Então, eu buscando alguma coisa que faltava, eu achava que era para complementar a capoeira, mas não era para complementar a capoeira, era para me dar a base mesmo, e hoje eu acredito que eu fui a primeira mestra de capoeira, com esse nome que eu adquiri por ser a primeira, e a mestra cigana, e que o mundo inteiro conhece, não foi à toa, tá? Foi para poder ter um rebanho que me escuta, para poder, na hora certa, eu dar o recado que eu precisar dar. Que não é a capoeira, não. Nós somos todos um.
tá? A capoeira é uma unidade, nós somos todos um, e enquanto a gente realmente não tiver de mãos dadas, todos nós da capoeira, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Tá? Então, essa coisa, a cabra quer puxar para lá para comer um montinho de mato ali, a outra cabra quer puxar para cá para comer um montinho de lá. As duas estão amarradas. Nenhuma das duas vão chegar em lugar nenhum. Então, nós juntos chegamos ali, depois a gente chega cá, depois a gente chega lá. Então, essa coisa do ego, do eu, eu sei mais, eu posso mais, eu sou mais bonita, eu tenho mais aluno. Eu ganho mais. Gente, tudo isso aí não chega em lugar nenhum. A única coisa que chega em algum lugar é a gente dar as mãos e descobrir que nós somos todos um. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós nascemos sem saber de nada e estamos aqui para adquirir conhecimento. Não estamos aqui para somar tesouros, fortunas, juntar fortunas, não é? Mas para descobrir quem é você, de onde você veio, por que você veio e para onde você vai. E divulgar isso daí para o nosso rebanho, que a hora vai chegar, a hora certa. Eu não sei como ainda, eu estou conforme a natureza manda. Eu estou um barco no mar, seguindo o vento, né? Mas vai chegar essa hora e o meu papel é este na capoeira, tá? É de conseguir conciliar todos nós, amigos e inimigos, porque, olha só, o nosso mundo é o mundo da capoeira. Então, por que o judô está mais organizado, o jiu-jitsu está mais organizado, o futebol está mais organizado? Porque eles são unidos, sabe? Então, olha a força que a capoeira tem. Quantos milhões de capoeiristas nós somos no Brasil? Olha o que duas academias de capoeira, 2 grupos de capoeira fez em 1988. 2 grupos, Nagôs e Guaiamuns, no Rio de Janeiro. Eles obrigaram a princesa Isabel a assinar a Lei Áurea. A abolição do cativeiro é graças ao Nagôs e Guaiamuns, ou seja, é graças à capoeira, gente. É graças à capoeira. Então, vamos adquirir o conhecimento que nos esconderam, que nos ocultaram, porque o que está no livro é tudo caô, você forma e não sabe nada do que realmente é, tá? Então a gente precisa unir essas forças que nós temos na capoeira de milhares, milhões de capoeiristas, para mostrar a força que a gente tem, tá bom? Quando a gente se unir, virar aquela bola, vai ser pior do que um tiro de canhão, a nossa força. O que a gente falar vai ser, o que a gente escolher será. Tá? Então, realmente depende disso. Agora, para adquirir esse conhecimento do que é real, vamos estudar, gente. Vamos estudar. Tá bom? Dandão, eu agradeço muito por essa oportunidade. Tá bom, meu grande presidente da Federação de Capoeira do Ceará. Eu que agradeço. É ainda, não é? Obrigado aí, grande mestra cigana. O pessoal também que agradece aqui, que acompanhou. Tem uma frase aqui, ó. Um cara que tá acompanhando aqui, ó. Adeilton Júnior, ele fala o seguinte, ó. A live top, sou do Muay Thai, mas essa live nos dá um conhecimento acima do esporte. A live foi top. Parabéns aí, viu, Pra? Tá dando parabéns aí pra que legal. Que bom. Gratidão, querido. Pronto, aí tudo aqui é só parabéns, dando parabéns pra senhora, muita gente aqui dando parabéns, né? Grande mestre cigana, um abraço no professor Heitor, vulgo Chorão. Viu? O Chorão! Chorão! Tá certo, o Heitor é um cara que vai longe também. Vai longe, é igual você, Dandan. Vai chegar. Tá bom, gente? Então, o que vocês precisarem, porque tem muito assunto que pra gente explicar, vai levar mais de 1 hora explicando. Mas vocês podem me escrever, pergunta o que quiser, eu posso fazer até um vídeo e mandar para vocês sobre o assunto que vocês quiserem, qualquer coisa, porque ser mestre é um ser de grande conhecimento, então vamos para frente. Isso aí, pessoal, a mestra cigana está se disponibilizando, porque foi muitas perguntas, não deu para fazer todo o tempo também, né? Realmente não, mais tempo. Que não cabe em 1 hora, eu teria que ficar só sobre aquele assunto,
Não é sobre os benefícios da capoeira. Isso. Né? Então, tem mais de 1 hora para a gente falar sobre isso. Tá bom, gente? Isso. Foi um prazer muito. Para a mestra Cigana falar só sobre o benefício da capoeira. Aí vocês vão ficar tudo lá, mais de 1 hora. Pois, mestre, um abraço, viu? Fique com Deus. Tudo de bom Fica com Deus. Muito obrigada. Salve, viu, mestre? Salve. Salve. Salva-te. 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 Tchau.